A maternidade solo, hoje em dia, é algo que se tornou muito comum entre as mulheres. E a gente tem desafios que as mães que têm um parceiro ao lado não têm os mesmos desafios. Hoje nós estamos aqui com uma convidada que é mãe de 2 meninos, um adolescente e um pré-adolescente, mãe solo e empreendedora. A Roberta Duarte está aqui com a gente para contar um pouquinho da sua trajetória de vida, da sua trajetória como mãe e os desafios que ela enfrenta aí durante o dia a dia. Seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar fazendo parte disso. É a primeira, é isso? Primeiro Imagina. episódio. Primeiro episódio do Mãe Pode Tudo. A gente está muito feliz e agora a gente comentava das coincidências, né? A Roberta é minha amiga de infância, a gente se conhece desde muito pequena mesmo. Não vamos comentar idades. Não vamos comentar idade, deixa pra lá esse detalhe, mas coincidências da vida, a Marina também conhecia a Roberta e somos mães todas aqui de meninos, né? E estávamos falando sobre os desafios de criar os homens do amanhã. Né? Pois então, né? Nós somos 3 mulheres criando homens, sem ter uma figura masculina ao lado. E aí, diariamente, Roberta, né? Como é que é essa tua vida com os teus meninos? Como é que é a tua jornada com eles? Olha, eu digo que ter filho é muito fácil, mas ser mãe é que nem assim, ter filho é muito fácil, mas ser pai Sim. não é fácil. Mas o dia a dia, para me facilitar, porque o pai dos guris é um paizão, mas não tá diariamente, né? O difícil é o dia a dia. Sim. É a rotina, é a cobrança, vai pro banho, larga o videogame, é o tema. Fulano, larga o teu irmão, ciclano, arruma a tua cama. O dia a dia, tu não ter outra pessoa para dividir, é o que se torna cansativo, que a gente não curte tanto a maternidade por isso, porque a gente é o tudo, né? Sim. E acaba tendo muita cobrança. Porque quando tem uma outra pessoa para dividir o fardo, que nem eu digo, né? Fardo, uma coisa ruim, mas é cansativo. Sim, é cansativo, com certeza. Eu digo que a gente não tem opção. Hoje eu não vou ser mãe. Hoje eu vou acordar e não vou ser mãe. Não tem. Eu tenho que acordar e ser mãe. Eu tenho que... Na hora de dormir, eu tenho que pensar, será que eu descongelei a carne? Será que tem lanche? Será que o uniforme secou? Eu não tenho outra pessoa que esteja fazendo isso por mim. Sim. Eu tenho que acordar e ser mãe. Não importa se eu tô triste, se eu tô doente, se eu tô com... Não. E o pai dos teus filhos, ele é o mesmo? É o mesmo dos dois? É o mesmo dos dois, é o Márcio. Vocês foram casados? Vocês tiveram um relacionamento? A gente foi casado durante 15 anos. A gente deu certo como pai e mãe, só que a gente não deu mais certo como um casal. Mas a gente é amigo, a gente tenta ter uma amizade, um relacionamento bom, que são dos guris, porque eu sempre digo, não deu certo um casal, mas os filhos deram certo. Sim. Então, a gente tem esse convívio. Ele já tem um novo relacionamento, eu tenho um novo relacionamento. No aniversário dos guris, é ele com a namorada, eu com o meu namorado. Que legal. Isso é uma... Todo mundo é um relacionamento. Eu até fiz um post incentivando isso. Isso é muito difícil de acontecer, gente, né? Principalmente, eu acho, que do lado das mulheres. As mulheres, eu acho que tem um pouco de ciúmes. Eu acho que é mais do lado dos homens. É? Acho. Eu acho é que difícil. Homens, eles têm essa coisa do apego, da coisa assim de perder sabe? É mais da posse mesmo em relação à mulher. Acho que as mulheres, especialmente quando a mulher termina, né? Porque eu acho que parte muito mais das mulheres hoje em dia encerrar Eu digo ciclos. que homem não termina relacionamento. Não, Exatamente. homem não termina relacionamento. Não, o homem, ele vai se acomodando, ele vai levando, ele vai... Só a mulher é termina muito corajosa. Em um momento. Quando ele já tem outra. Já tem outra. Porque é a outra que incentiva, porque sempre é a mulher da Exatamente. coragem que incentiva. Exatamente. E tu começou a trabalhar com maternidade. Como é que foi essa tua jornada aí? Não, é uma coisa Conta que um pouquinho dessa surgiu história. sem querer. Eu, quando engravidei, não planejei, né? Eu tinha 24 anos. Do primeiro. E eu tinha muitas dúvidas. Muitas, muitas, muitas. E nenhuma amiga minha era mãe. Eu fui a primeira a ser mãe. Então, a minha mãe me ajudava em algumas coisas, mas tudo muda. Daí, Google, né? Naquela época não tinha Instagram, era Google, era blog. E daí tinha a mãe de guri, que era a Angie. Não sei se tu te lembra da Angie. Eu lembro.
E daí aquilo, ela falava algumas coisas e ao mesmo tempo, mas eu queria falar de tudo aquilo que eu não gostava. Porque todo mundo passa que maternidade é lindo, que tudo é maravilhoso, que aquele momento de dar de mamar, gente, eu achava horrível. Pra mim era torturante certas coisas, era tudo muito novo, eu não tinha com quem compartilhar, com quem E conversar. até Daí, hoje existe esse estigma, assim, as pessoas não falam. No momento que tu sai da maternidade com aquela criança no colo, pronto, é uma vida nova que tu vai levar. Tu vai pra casa, o que tu vai fazer com aquela Tu entrou criança? 2 e sai 3, né? Ou sai 4, não, daí enfim, assim, mas ai, vamos dar de mamar. É. Meu Deus, que dor é essa? O que faz? O que eu faço? Daí quando a criança dorme, tu faz o quê? Tu toma banho, tu come, tu olha pra ver se tá respirando, ou tu, sabe? Então foi tudo. Daí eu criei um blog, Sim. Amigas e Mães, tipo, pra compartilhar tudo aquilo que mãe e amiga gostam de conversar. Uhum. Só que nesse meio tempo eu trabalhava, sempre trabalhei na área de TI no Banrisul. Então eu dava suporte, depois eu virei supervisora, era só o Gabriel. E daí com o tempo eu planejei o segundo filho. Sim. Daí quando eu planejei o segundo filho, Eles têm quanto tempo de diferença? o Gabriel e o Alexandre têm 5 anos. A mesma, o Nicolas e o Vitor também têm Tem 6 cinco, anos, 6 anos. Eu sou a única que tem um filho aqui. Tem Tu só sabe Bora um. produzir mais um. Eu pensei, ou eu tenho outro agora ou não tenho mais, porque a diferença é muito. eu não quero fazer tema e trabalhinho de escola pro resto da minha vida, gente. Eu tô dizendo Toca que eu tudo não de uma gosto vez de ser só. mãe, eu gosto, Claro. mas É cansativo. eu aprendi com o blog, com o Instagram, conhecendo outras mães, que mãe não vive só de maternidade. Não. Porque a gente é Mãe- mulher, a gente é ser humano. Isso aí. Não, e outra, com o Gabriel, eu só vivi a maternidade. É que antes Eu de ser esqueci mãe, meu lado a gente mulher. esquece da gente, né? A gente esquece que antes de ser mãe nós somos mulheres. E a gente tem que se colocar na frente dos nossos filhos. Nós temos que estar bem pra Não. eles. E o Gabriel, por ter 14 anos, as coisas foram mudando. Se tinha muito essa coisa, agora tu é mãe. Agora tu é mãe. Agora tu é mãe, agora tu é mãe. E eu vivi muito tempo A maternidade. a maternidade. Foi que daí, quando o Alexandre veio, que eu, opa, Uhum. mas só um pouquinho. E a minha vida. E, né? Isso. e eu digo pra vocês que eu curti muito mais a maternidade do segundo do que o primeiro. Porque eu sabia que dava certo, eu sabia que... Eu também, Beta. Eu acho que isso é um ponto que é muito comum às mães, assim. Porque o primeiro a gente fica muito tensa, a gente quer acertar o tempo todo, a gente quer ser exemplar, a gente quer ser perfeita. E primeiro que não existe a perfeição. Não. O né? filho não vem com um manual de instrução. Não, e a gente tem essa coisa de se comparar com outras mães. Ai, mas ela tem 5 e dá conta, eu com 1 não dou. Tá, mas eu tenho que ser padrão pra mim mesma. Eu tenho que superar eu mesma a cada dia. Sim. Tem essa coisa da internet Que a gente ruim. acaba se cobrando. se comparando. Tu vê aquela mãe com 5 filhos maravilhosa, organizada, com aquela vida perfeita. Eu fico pensando, meu Deus, botei roupa pra lavar ontem, nem consegui estender ainda. Uhum. Mas Tá tudo bem. tá tudo bem. Eu sou aquilo que eu posso ser e a melhor mãe que meus filhos. E tu chegou a ganhar dinheiro com o blog? Tu conseguiu monetizar e trabalhar Com o só blog, com ele? não. Depois, com o Instagram, sim. Eu consegui, fiz alguns trabalhos, mas a partir do momento que eu comecei a mostrar que mãe não vive só de maternidade. Eu comecei, reage, coloca um batom vermelho. Mostrou a tua vida. Comecei vida a real. mostrar Da Roberta. comecei além a da mostrar mãe. a minha vida do dia a dia, dando dicas de praticidade, porque pra mim Sim, a vida tem que ser prática. com certeza. E daí, quando eu comecei a mostrar isso, muitas pessoas começaram a se interessar. Fiz um trabalho grande com a Fritz e Frida, de 3 anos, de receitas práticas do dia a dia. Fiz trabalho com barra, vários trabalhos, assim, com a maternidade. Sim, que bacana. Deixa eu só, agora que a Beta falou de Fritz e Frida, de alimentos, de coisas gostosas, nós temos como apoiadora aqui do podcast o Bolos da Tabata, que é simplesmente uma delícia, é um escândalo de delicioso. Ai, bolo é tudo de bom. E hoje ela mandou o bolo que eu acho que, assim, é dos deuses, realmente é viciante. Teve uma época, logo que eu tive o Vitor, É o Vitor de agora tá com 2 nozes, né? anos, Ai, que amor. e que eu pedia toda que semana. delícia. Então, toda quarta-feira eu pedia bolos da Tabata. E, claro, a gente acaba engordando, né? Então, eu tive que dar uma segurada. Hoje ela mandou, eu disse, Tabata, manda o menorzinho. Eu falei, não aguento. Senão eu não Senão aguento. eu como tudo. Então, nós vamos, enquanto a gente vai conversando, eu vou servindo, então, esse bolinho da Tabata. Depois a gente coloca o arroba pra vocês também. Podem pedir, é sempre fresquinho. Todos os dias tem e é uma delícia. Praticidade.
Praticidade. O do dia é de nozes. Tu gosta de nozes? Eu amo É uma nozes. delícia. Eu amo Vou nozes. servindo pra gente aqui enquanto. É delicioso. E os meus filhos também. Eu sempre fui, assim, aquele tipo de adolescente, jovem, criança, que pensava, eu queria ter uma mãe que fizesse bolinho. Ah, eu era assim também. Eu queria ter uma mãe que Mas sempre eu não sou fizesse essa mãe. lanchinho. Uma mãe que organizasse o lanchinho, assim, que cortasse aquele pãozinho, o pãozinho de sanduíche, sem E fizesse a bordas. cenoura, o olhinho. Só que a minha mãe sempre trabalhou fora. Então, minha mãe não foi essa mãe exemplar que eu considerava que teria que ser, assim, sabe? Minha mãe foi uma mãe trabalhadora brasileira, na luta. Porque se ela não trabalhasse, eu ia ter o arroz com feijão todo dia. Então, assim... A tua polentinha com mel. A minha polentinha que a minha mãe fazia. A Beta conhece, porque a minha mãe fazia muita polenta. E a gente adora tudo na base do milho. E a Beta comia lá em casa. Mas a minha mãe fazia bolo, eventualmente, claro. Mas não era aquela mãe que mandava a lancheirinha da criança Sim, pronta. toda Que bonitinha, eu tinha toda minha coleguinha, a minha arrumadinha. lancheira ia um pão, cacetinho, cortado no meio, do jeito que dava, assim, Sim. todo errado. É, Uma dos meus banana filhos suada. hoje em dia. Eu admiro aquelas mães que fazem lancheirinha toda bonitinha, Eu toda arrumadinha, Eu com um olhinho, com o bichinho arrumadinho. Gente, eu não consigo ser essa mãe. Me desculpa, meu filho, mas eu sou a mãe perfeita do jeito que eu sou. Mas tu é a perfeita pra ele. A gente que se cobra, né? Exatamente. A gente que se cobra que daqui a pouco essa pra eles tá cobrança- tudo bem, tá tudo certo. Exatamente. A gente tem que parar de tirar esse peso, né? A gente, de colocar esse peso. Né? Exatamente. É um peso desnecessário que a gente coloca em cima da gente. Sabem que esses dias me chamaram na escola e aí falaram assim, olha, eu acho que o Nicolas, que é o meu mais velho, eu acho que o Nicolas tá com alguma coisa de TDAH, ele tá muito desatento, ele começa a batucar no meio da aula, ele, né, ele interage com os amigos no meio da aula. E eu disse assim, nossa, tá... E começou a descrever, né? Eu E a disse, gente nossa, já... tu tá me descrevendo, eu disse pra ela, porque eu acho que eu tenho TDAH. Eu também acho que eu tenho, porque Sabe? na nossa época não Eu se falava. Não se falava. Eu tenho diagnosticado, fui tratada durante toda a minha infância. Eu não conseguia prestar atenção em sala de aula. Pois é. Eu não conseguia. Eu era aquela serelepe que ia mal em todas Só que na as... nossa infância não se falava, né, gurias? se Que nem falava. se fala hoje em dia. É. Então, Hoje os em filhos dia- acabam reproduzindo aquilo que a gente é, a nossa educação, o nosso jeito. Exatamente. E aí, a gente conversava agora, antes de entrar no ar, galera, com a Roberta, sobre a forma que a tua criação impactou na mãe que tu é, né? Tu tava contando que tu perdeu o pai cedo, enfim, figura masculina. Conta um pouquinho pra gente, Beta, como é que foi isso? Eu não tive muito tempo de presença masculina na minha infância, né? Porque meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. Então, eu tinha, assim, meu tio-avô. Mas, diariamente, eu fui criada por 2 mulheres. Que é a minha mãe e a minha avó. Que até hoje, graças a Deus, eu tenho as 2 em vida, né? E hoje, mesmo os guris tendo pai, né? O Uhum. Márcio, que é um baita pai, ele mora em Floripa. Ele não tá do teu lado. Então, eu não tenho uma presença masculina diariamente. Então, eu tenho ali, chamo o meu irmão, o pai liga, mas diariamente tu. não tem. Então, eu vejo que muito que a minha mãe foi para mim e para o meu irmão, que minha mãe precisava nos deixar com a minha avó para trabalhar, Mesma coisa que eu. é a mesma coisa hoje em dia. Eu trabalho, eu digo, desde a hora que eu abro os meus olhos até a hora que eu fecho, eu tô trabalhando. Porque mãe é assim, né? Tipo assim, do que tu trabalha? Não, eu sou mãe. Eu sou mãe. Porque eu abro, tô trabalhando, eu fecho, tô trabalhando. E quando eu não acordo de madrugada, eu lembro de alguma E coisa. você dizer que se o pai dos guris vocês ainda estivessem casados, por mais que ele seja presente da maneira que ele consegue estando em Floripa, se vocês estivessem casados, tu ainda assim continuaria sendo essa mãe que acorda e vai, né? Porque Uhum. acho que a mãe, isso é fato, né, gurias? A mãe sempre fica muito mais sobrecarregada. A vida da mãe sempre fica muito mais comprometida do que a vida do pai. Porque a criança saiu de dentro da gente é uma extensão do nosso Então, ser. gente, a gente conhece o brilho do filho, do olho. Exatamente. Tá com febre. Exatamente. Nem encostou na criança, Também mas tá com febre. tudo Exatamente. tá muito Tu bem. sabe que tem uma frase que eu ando escutando bastante essa frase, tem bastante aparecido no meu feed, que é: onde tem uma mãe cansada, tem um pai tranquilo. Tem um pai relaxado, sabe? Não digo relaxado no sentido Não, porque Tem ele, um pai ele que tá tá seguro. seguro. Porque ele tá acordando pra A mãe trabalhar, tá estressada, tá tudo bem, a porque mãe tá... tem uma mãe lá cuidando se tem lanche, se tá com... Porque muda a temperatura. Quem é que viu se a calça tá curta? A mãe. Né? Exato. A mãe que saiu às 10 da casos, noite, meu Deus, já aconteceu de eu ter que sair um dia de noite no shopping comprar uma calça porque eu fui lá ver. Já aconteceu comigo também. Já aconteceu comigo de manhã, antes de levar as crianças pra aula. Não, primeiro, ou não secou, ou não sei o Aí, quê. esses tempos, o Antônio, ele foi com uma roupa que tava
tava um pouco suja. E aí, depois eu fui ver que tinha uma rasgada. Eu falei, gente, eu não vou me culpar. Aí me falaram, ai, mas vai parecer que tu é a relaxada, que tu não Ai, que cuida. Eu falei, pense. olha só, não tem problema. Deixa eu pensar. Meu filho vai assim, tá indo pra escola, não tá indo pra festa, não tá indo pra um evento, né? Vai se sujar, vai brincar e tá tudo bem, né? Mas tu sabe que eu prefiro que o meu filho tenha essa... Porque eu, hoje em dia, tenho a imagem da minha mãe na infância, assim, ó, batalhando e lutando por mim e pro meu irmão. Uhum. Eu não tenho a imagem, porque a minha mãe me deixou com a minha avó para trabalhar, ou a minha mãe, não sei. Não, eu tenho essa imagem que ela fazia de tudo para dar. Então, o que eu faço hoje em dia, e eu levo, os guris são meus parceiros. Eu não sou daquelas mães que enganam, passa a mão. Não, olha só. Eu tô indo porque eu preciso fazer isso, 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 tu vai ficar na casa da avó. E eles super me entendem. Uhum. O Gabriel, domingo, tava trabalhando. E o restaurante, muita gente, às vezes tu acha que vai embora às 6h30, mas tu vai embora às 7h30, 8h30, tem gente lá, tu tá... Sim, tá lá. E o Gabriel tava em casa, porque ele adolescente já fica sozinho, né? E o Alexandre tava comigo. E começou a fechar o tempo e eu falei, mandei um áudio. Filho, olha só, tu tem como recolher o varal de chão e botar pra dentro de casa, porque pode pegar chuva, porque ele me manda um áudio. Recolhi e já tirei o lixo que tava cheio, sabe? Ai, que amor! Então, assim, eles já fazem parte da minha... Da rotina, do dia a dia. Porque eu não dou opção. Sim. Gente, é nós. É nós três. É Ajudando o um outro. ajudando o outro, sendo parceiro do outro. E assim vai indo e a gente tá... Então, eu Tá, digo mas pros calma aí. guris, eu digo assim, ó, juntos somos mais, aí o pequeno diz assim, fortes! Ai, que bonitinho, a gente é mais forte. Então, assim, ó, não tem como um querer se desvencilhar, é os três juntos também. E eles, Não, eles te respeitam. Muito. Mas e pra impor esse respeito? Teve algum momento que foi mais difícil, de que eles se sentiram o homem da casa e Não, se assim que eu puseram me acima separei, o Gabriel meio que Que é o mais achou de velho. ser o... que ia ser o homem da casa. E eu falei, olha só. Lembrando que eu sou muito tua amiga, mas antes de ser tua amiga, eu sou tua mãe. Uhum. E quem dá as regras é que sou eu. Eu escuto a tua opinião, mas não que o que tu ache ou vai prevalecer o que tu quer. Uhum. Porque nós somos em três, às vezes não é só o que é bom pra ti. Às vezes vai ser o que é bom pra ti, às vezes vai ser o que é bom pra mim, às vezes vai ser bom para o Alexandre, mas o ideal é que fique bom pra todos. Então, assim, todo dia é difícil, queria ser firme, às vezes tu quer ceder. Sim. Sim. Porque Quer é mais dizer, fácil vai, também. deixa mais fácil um pouquinho. Mas Tá, e me conta uma coisa, tu falou de restaurante. O que tu faz? eu tenho um outro filho. Como assim? O que aconteceu nesse meio do caminho aí? Nesse- Tu passou a empreender. Nesse meio, tudo acontecendo, surgiu uma oportunidade de um restaurante na Floricultura Ving. Que é maravilhosa. Adoro aquele lugar. Mais de Maravilhoso. 136 anos de verde na Zona Sul de Porto Alegre. Muita gente não conhece, por incrível que pareça. Mas é maravilhoso. É um E, espetáculo. Não é uma floricultura, aquilo lá é um respiro no meio um da cidade. respiro assim. no guria, meio da é isso aí. cidade. É um respiro no meio da cidade e na Zona Sul é impressionante. Eu morei atrás. Na rua de trás. Que Era bênção. delicioso. O Moubé, que significa muito bom em catalão, inaugurou em fevereiro. Então é um espaço catalão que a gente tá no Finamente coração. decorado, diga-se de passagem, né? Teu tio é decorador, O né? meu Arquiteto. tio, Ivan Andrade, tem um espaço dele lá, então ele decorou. Lindamente, assim, é incrível o espaço. É, Tu saiu totalmente da TI. Saí da TI em 2017, exatamente. Foi quando eu trabalhei 15 anos no Banrisul. Eu era supervisora lá, terceirizada. E nesse meio tempo a minha avó sofreu um acidente doméstico, caiu, quebrou o fêmur, aquela coisa toda. E eu não tinha quem me ajudasse a cuidar dos meus filhos. Sim. Porque eu tinha 2, então a minha mãe cuidava deles pela manhã, à tarde eles iam para a escola. Nesse meio tempo eu ia ter que colocar eles o dia todo, daí eu comecei, como é que eu vou... Não queria isso. Sim. Eu queria curtir... Ficar do lado deles, acompanhar a jornada. E daí eu saí do banco, daí tinha o blog, tinha o Instagram, eu comecei a ir para essa parte, mas sempre pensando em empreender em algo, sabe? Sim. Sempre queria, vamos fazer camiseta, vamos fazer caneca, sabe aquela coisa que tu Aquela quer que tu não sempre, para. tu não consegue parar. E surgiu, né, comecei a namorar o Fernando,
que o projeto, a ideia do Moubê é dele, porque ele morou muitos anos em Barcelona. Que lindo. Então, Lá é muito legal, né? eu Eu nunca já morei eu na não fui Espanha. Já ainda. fui. Então, o Fernando tinha essa coisa de trazer um pouco de Barcelona para Porto Alegre, só que ele tinha esse projeto desenhado, só que ele não sabia onde. Daí um dia a gente estava tomando café ali no Café em Prosa e tava o espaço fechado, onde era a fatoria, né? Aham. Daí ele olhou pro lado e disse, será que dá para alugar? E foi lá, conversou com o dono da vinha, enfim. Assinamos um contrato em outubro, em fevereiro inauguramos. Que bacana. show. E como é que tá o sucesso? Tá Guria. super... Não é porque é meu, Pode, né? A pode, gente é pode. em 4 sócios, eu, o Fernando e mais um casal, que é a Paola e o Leandro. Mas Faz o merchan do restaurante. O que guria, vocês sabe que é servem aquela lá? O coisa que tu tem? chega, tu quer ir pra lá. Eu não tô indo Sim. lá porque, tem que É abrir um prazeroso. restaurante. É prazer. Eu tenho que fechar. Não. Eu quero receber as pessoas, eu quero saber como é que elas acharam, o que foi a experiência. Ai, que... A gente E original serve também, né? tapas, É. bocadilhos, Ai, que delícia. croquetas. Ai, que delícia. Não, na Zona Sul, a Zona Falta Sul é lugar carente. assim. Então, É. é isso que quando o pessoal vai lá, principalmente à noite, porque a gente funciona à noite, né? Floricultura à noite, com estacionamento. Lindo, tudo Daí as iluminado. pessoas chegam, faltava Ai, isso que na Zona legal. Sul, da gente sentar, comer uma comida boa, tomar um vinho, tem sangria, né? Drinks. A gente já sabe onde vai ser o nosso próximo rap. Com certeza. Vou marcar. Eu tô pra marcar há tempos já, porque eu faço... Não, eu ia dizer, tu Eu vai ali pratico, no- na na verdade, Ving eu Esportes. estou matriculada no beach tênis, mas devido a Não necessariamente que eu vá todos os dias. os últimos acontecimentos, é porque assim, aqui no sul tá fazendo muito frio, a oscilação de temperatura e tal, então as crias, elas têm tido uma série de, né, Normal. tosse, otite. Asma. Então, o que acontece? A Sabemos como nossa é que é. rotina, a rotina materna, a rotina, na verdade, ser humano e mulher, ela fica totalmente de lado quando as crianças têm alguma questão. Exato. E isso não acontece com os pais. É aquilo que a gente falava antes, né? O pai tá tranquilo, o pai tem que trabalhar, a mãe é que acaba também sofrendo no mercado Até de eu acho trabalho. que em A função gente disso. muda, a gente não Exatamente. consegue, eu digo, a minha semana, eu não consigo planejar, domingo eu vou planejar minha semana até sexta. Não, Sim. não consegue. Não tem como. É muito Se difícil. chover, esfriar, É muito pode difícil. mudar. Vai. Não existe planejamento. Não existe. E tu sabe que eu sempre fui uma pessoa que acaba que os meus filhos também são um pouco assim, acho que por isso que a professora falou que o Nicolas tem esse negócio de TDAH, porque eu não gosto muito de relógio, não gosto muito de regra. diferente. Guria, não, eu sou que nem tu. Ai, Não, eu odeio. eu sou... Aqui a gente tá no Não, eu sou Oito, que nem a 80. Lizia. Não, Porque eu sou... a minha vida é assim. É. Sim. Eu acabei de dizer, domingo tem. Eu posso fechar o restaurante às 6h30, mas pode chegar em casa, Sim. chegar às 10. Então eu não. não consigo. Questão Não de tem. A minha vida não tem rotina. como. Não consigo. Eu sou muito chata com rotina, inclusive com o Antônio, principalmente. Ele acorda cedo, ele tem que dormir cedo, porque no outro dia ele tem que acordar cedo novamente. Então, assim, ele chega da escola 6:50. Ele chega tarde. E aí ele vai comer, vai ter um momento ali de lazer, onde ele fica no celular, fica jogando, faz o que ele quer fazer, né? Toma banho, janta e vai pra cama. Então, às 10 da noite, ele já tá na cama. Eu tenho eu te admiro, mas eu não Eu também consigo. admiro. É porque eu não sou assim. Sim, não, eu sempre fui muito assim. Eu sempre que fui eu muito não é Mas regrada. tu te meu- educa pelo exemplo, né, Beta? É. E infelizmente ou felizmente, eu sou uma pessoa transgressora, assim, de regras, né? Sim. Apesar de achar que elas são fundamentais, porque a criança, ela precisa de Precisa regra. de regra. E a minha irmã é totalmente assim, Lorenzo, agora tá o horário de fazer a tarefa, o Lorenzo só estuda só no período da Sim. manhã, então à tarde ele tem esse momento, assim, de lazer, de descanso. Eu vejo os meus pequenos chegarem em casa, eu quero dar tempo para que eles curtam a vida, a casa, Sim. os espaços, Eu sou assim também. sabe? Então eu deixo Ai, eles depois a gente curtirem. toma banho. Sabe? Daqui a pouco o mas pequenininho que já diz, o vamos matar o banho, mamãe. Tá bom, filho, tudo bem. Não, mas o Antônio, ontem, por exemplo... Ai, Lizia, eu sou assim. não, mas eu mato o banho também. Ai, Não, tá não, tudo não, bem, tá filho. tudo certo. Ai, a vida é agora. Eu sou assim. A vida é agora. Não. Amanhã a gente vê o que eu faço. Ontem a gente tava jogando videogame. Ele chegou da escola, ele disse, mãe, eu quero jogar videogame contigo. Eu adoro jogar videogame. Aí eu sentei na sala com ele, começamos a jogar. Ele chegou, era 6:50, 7 horas a gente tava sentado no sofá. A gente foi jogando videogame até as 9:30. Eu olhei, passou o horário do banho, passou o horário de dormir, passou o horário de jantar, a gente esqueceu totalmente do mundo. Mas tu já parou pra pensar que isso vai ficar gravado pra ele? Com certeza. É. Vai ser um momento... minha mãe jogava Tu não vai videogame fazer comigo. isso segunda a segunda, mas... Exatamente. Aí eu falei, Antônio, eu tô ficando... Sabe quando tu tá começando a ficar assim?
Eu olhava pra TV e falava, filho, mãe não tá enxergando Mas mais tu nada. sabe não que consigo eu mais era um raciocinar." pouco assim com o Gabriel, da rotina. E eu era infeliz. Eu vi que eu era infeliz com isso. Porque, tipo assim, por exemplo, 8 horas era o banho. Me dava 8h30, eu tava em algum lugar. Guria, pra mim Ah, já tinha... não. Sim. A gente sai da rotina. Não, mas eu tive que sair. Assim. Não, eu não posso ser assim. Porque eu tô ficando infeliz com uma Sim. coisa que... deve ser o certo ter rotina com o filho. Mas eu não sou assim. Exatamente. Eu não quero... A gente, no primeiro filho, pelo menos, a gente começa a viver a vida do filho. Mas não. Na verdade, a gente tem que adaptar a vida do filho com a nossa. A nossa. Porque senão a gente enlouquece. Pro filho fazer parte da família. Porque senão fica Exato. uma coisa assim... Sim. Tem um incômoda. aniversário. Não vou porque o fulano 9 horas tem que estar dormindo. Exatamente. Ah, não é o caso. Eu não E com sou assim. alimentação também, assim. Eu abro. Né? É. Bem Ih, bem a alimentação, o Antônio é péssimo. Não, meus filhos, gurias, eu não tenho que reclamar. Eles comem tudo, porque eu nunca tive essa coisa do... Gente, o Antônio. Pode, não pode. Então, restrição, sim. eles comem super bem. Qualquer lugar que eles vão, eles comem de tudo. Não tem aquela coisa... O Não. Antônio é Eu até super tenho que dizer... restritivo. Dá uma segurada, né? Come de tudo. Eles comem de tudo. Tudo, Ah, não. tudo, O Antônio tudo, é tudo, ruim tudo. de garfo. É assim, é escolher o que quer comer, não come fruta, não come salada, não come verdura, não come nada. Nada de Sabe que isso bom, também acho que assim. com o tempo vai mudando. Vai mudando o paladar. Eu não Assim gostava eu de comer espero, salada. porque Hoje eu adoro. Mas na minha tenra infância, eca, é horrível. ele faz isso. Mas hoje é uma coisa Ele faz que isso. eu gosto. Vai mudando o paladar. E Olha, eles espero, vão porque evoluindo. fruta, verdura, legumes, nada chega perto do prateiro. É assim, arroz, massa, feijão, carboidrato puro, sabe? Tá bem, Não, os come. meus comem. Desde A que única coisa esteja que o Gabriel não comendo. come é queijo, porque é uma coisa que ele não gosta da sensação na boca. Textura. Sim. Mas o resto, gurias, Tudo. o Gabriel come quiabo. Nem eu como cabo. O que o Vitor Sabe, gosta de umas comer? coisas- Chuchu. O Vitor gosta de chuchu. Então tem Mas certas aí coisas. temperando, acho que fica gostoso também. Nem eu como isso. Mas fica bom. Ô, Beta, deixa eu falar aqui. Eu sou seguidora da Beta. A Beta tem vários seguidores, assim. É uma pessoa que tem influência na rede social. E aí eu fiz alguns prints de algumas frases que a Beta posta e que eu super me inspiro e as pessoas devem se inspirar também. E eu vou ler uma delas aqui pra vocês. E a Beta vai comentar o que ela pensa sobre isso que ela postou. Que é o seguinte. Seja gentil, mas não um banana. Faça seu trabalho, mas não dos outros. Ria com as pessoas, mas não das pessoas. Aproveite as pessoas, mas não se aproveite delas. Seja humilde, mas não um capacho. Seja feliz. E aí, Beta, comenta. Isso aí eu digo pros guris, né? Porque por muito tempo, eu acho que a gente quer ser boazinha demais pelos outros. Uhum. E isso, às vezes, a gente esquece da gente. E as pessoas passam por cima. Então, Isso é todo mundo, né? É marido, é Exato. parente, é irmão, enfim, pede pra família. Roberta que ela faça. Pede pra fulana que ela faça. Daí tu vai fazendo. Daí, quando tu precisa, às vezes não é a mesma coisa. Daí depois, mas tu fez porque tu quis. Daí chega uma hora, não, vamos fazer até onde Onde dá, né? dá, né? Uhum. Porque é muito cansativo, né, Beta? Tu querer ficar agradando o tempo todo as pessoas e te prejudicando nessa função. E a maternidade não tem que ser algo que é desagradável. Ao contrário, tem que ser algo prazeroso. A gente, em paralelo à maternidade, também tá a mulher, também tá um ser humano que tem desejos, que tem vontades, que tem cansaço, que tem, né? Então, acho que esse equilíbrio é fundamental. Mas encontrar felicidade nesse caminho também é desafiador. Com certeza. Porque tu passa por várias fases, né? E as crianças, a cada idade, ela tem uma exigência muito específica. Não, cada fase, eu digo que a maternidade é um jogo de videogame. Cada fase vai piorando, não é? Vai melhorar, cresce que passa. Não passa, piora. Cada fase parece que vai vir o chefão, sabe, do Sim. jogo. Meu Deus, será que agora eu vou ter que derrubar esse chefão? Porque só eu que tenho um adolescente, digo, não, vai crescer, não. Mas fala um pouquinho como é que esse desafio, assim, tu agora tem o Alê, O Alexandre vai fazer 10 em Vai fazer dezembro, 10. tô um pré-adolescente. tá? E eu tenho o Gabriel de 14. Pois é. E como é que é isso, assim, essa diferença? Como é que tu gerencia isso? Não é fácil. Meu Deus. Nem um pouco. Em 2 palavras bem assim, curta e grossa. Não é fácil. Não, e eles estão numa fase que o Alexandre, ele admira o Gabriel. Ah, O meu irmão é É o super tudo. fã. sim. Que é o que eu uso essa frase, não seja um banana, nananã. Aham. Porque o Gabriel sabe disso. E faz o de gato e irmão, sapato. Claro. Daí, claro. esses dias eu conversei com os dois, eu digo assim, tu gostaria que ele fizesse isso contigo? Que o segredo é se colocar no lugar do outro.
Uma coisa é tu. Mas é uma coisa muito difícil de ser É humano, muito difícil. Mas se a gente não... Eu tenho E dois... tentar praticar, tentar ensinar. Daí, tô nessa fase que o Alexandre olha pra ele. Tá me olhando? Ah! É que tu tem irmã e eu tenho irmão. É assim uma fase dos É. irmãos. Às vezes, tu pode amar o teu irmão, mas às vezes... Até o olhar já irrita. Por que tá me olhando? Então, tem essa coisa da competição. O Gabriel é muito ciumento. Sim. Então, o Alexandre é sagitariano. Pra ele, a vida é uma festa. Se É, ele comer esse eu bolo adoro hoje, Sagitário. ele vai dizer... Esse é o melhor bolo da minha vida. Ai, que coisa Que mais Mas boa. como assim? Mas tu comeu um ontem que era bom. Não, mas, Não, mas hoje... Aham. Ele ainda diz, hoje... Já o Gabriel, ele vai comer o bolo, ele vai dizer... Podia ser mais doce, né? Qual é o signo do Gabriel? Ariano. Ah. Áries? É? Então, eu tenho essa coisa do 8 e 80. Uhum. Então, o Alexandre, pra ele, tudo é muito lindo na vida. É bom dia, sol. Sim. O Gabriel é bom dia, por quê? Não é um bom dia. É, então Que tem que amor. ser uma balança, né? E não é fácil, mas... Mas vai jogando, né? Gente, nós temos aqui alguns outros parceiros. Um deles não é nem o parceiro. Esse podcast aqui, ele é o podcast oficial do Mamãe Completa. Mamãe Completa, já ouviu falar no Mamãe Completa? Ele é um aplicativo de maternidade que ajuda as mães a sanarem as dúvidas que a Praticidade, né? maternidade apresenta. Praticidade. Gente, a maternidade precisa de praticidade. Exatamente. Ali tem diversos profissionais da área da saúde e da educação que vão tirar as dúvidas das mães. É assim, ó, é a solução que a gente precisa. Ao invés de ficar escutando de outras mães e se comparando, a gente consegue ter de profissionais, né? Então, baixem aí o aplicativo, ele é gratuito. Estúdios Combo também. A né? gente tá gravando Tá Estúdios Combo, esse lugar Coisa lindo. linda. Eu cheguei aqui, Esse- meu Deus! Diferenciado, gente. Coisa linda! Esse lugar lindo é Estúdios Combo e você também pode gravar um podcast aqui. Ele é incrível. Maravilhoso. Além disso, também temos como parceiros Companhia Marítima / Shopping Sul. Olha que lindo que a gente Olha tá, que Beta. lindo, Assim, a Beta. gente tá com looks Gostou? Companhia Marítima, garotas da praia. Praia, Não, vocês pegar estão sol, lindas. Pegar sol na praia é algo difícil pras mães. A assim, gente né? é. Porque a gente só fica correndo, assim, sentada. Ainda mais no Rio Grande do Sul. Exatamente. Só chove. Mas a Companhia Marítima, diferente do que a maioria das pessoas pensa, não vende só biquínis e roupas de banho, vende roupas mesmo. Então, a gente tá aqui. Lindíssimas e super confortáveis. Nos próximos programas estaremos também com mais looks. E uma das nossas próximas convidadas também já está agendada. É uma das nossas parceiras, que inclusive mandou o kit para a Roberta. E eu esqueci de trazer. Mãe, né? Mãe Mas eu vou sendo trazer. mãe. Mãe Aliás, sendo eu vou mãe. entregar E tá pra tudo vocês. certo. Até porque a gente quer abraçar o mundo, pensar em 10 coisas e tá Eu tudo cheia de bem. sacolinha, Ela veio sacolão. assim, ó. É, parecia... Ah, Eu sou assim. Mas é a doutora Maria Luísa Sanchotene, que é uma dermatologista maravilhosa, mandou um kit. E eu vou te pegar. Adoro. Maravilhoso. E ela vai ser também uma das nossas convidadas aqui do programa, porque a ideia é falar sobre um fenômeno que acontece muito com as mães logo após a maternidade, que é perder um pouco daquela autoestima. A gente fica muito estranha, porque o corpo não é mais de Não uma é mais mulher o mesmo. grávida, mas é um corpo... Não, é muito estranho. É muito estranho aquele momento. As roupas que tu usava antes não servem mais, as de grávidas ficam gigantes. Então, assim, é um momento tenso, momentos tensos. Fora que a minha pele, eu não sei se vocês tiveram, mas eu tive melasma, muito melasma. Não, eu tenho tive. até hoje. É. Tive. É porque o melasma, na verdade, é uma cicatriz da pele, né? Toda vez que tu Uhum. pega sol de novo, aquilo lá meio que ativa. Enfim. É que nem sardinha. Toda É. vez que tu pega sol, Não, e a maternidade te deixa marcas. deixa muitas. Marcas profundas. E eu tava lendo um artigo, até depois a gente pode buscar a referência ali, que falava sobre isso, assim, os hormônios, a função toda que acontece na mulher, só voltam ao normal depois de 2 anos da criança. Então, 2 anos depois que tu pariu, tu ainda segue com aquela coisa meio louca. É uma mulher que tá ainda meio, sabe, alterada. Tu não tá no teu normal. Não, por isso que eu digo, imagina ter um monte de filho. Imagina. Quando tu pensa que tá saindo tá vindo o outro, não. A Tem minha uma, avó teve tem uma 6. influenciadora, teve tem uma 6. influenciadora americana. Ela tem 12. Né, pensa. 12. E não é assim, 12 espaçadas. É 12 um atrás do outro. Acho que ela ficou 1 ano não estando grávida, já Mas é é muito. por isso que eu digo, tem uma amiga minha que tá no 3º filho, tem 40 e poucos, e pensa no teu quarto. Eu falei, amiga, Vai Vive um viver. pouco a tua vida, minha filha. mas até quanto vai ajudar a fazer tema? Exatamente. Porque assim, eu não acho legal ficar ajudando a fazer tema. Não tô dizendo que, gente, não. Mas às vezes a gente não tá afim. Não tá afim. E tem que ter essa obrigação. A Às gente vezes tem eu essa não obrigação. tô com saco. Não, Às vezes a gente é, não pra tá mim não é nem afim. saco, Beta. Às vezes é umas matérias que eu É. realmente eu não sei fazer. Gurias, fazer. o Gabriel tá na 8ª. É, pensa. Eu não sei fazer essas O coisas. que vai acontecer? O Gabriel, na escola dele, tem alemão. Não, É no mesmo, nosso olha só. inglês e espanhol. É. Então tem certas coisas que eu digo.
Não, Sabe, fora robótica os e eixos xadrez. daqueles. Xadrez. É. Mãe, eu não sei fazer essa jogada de xadrez, eu... Nem eu. Gurias, e que nem aquela coisa. Eu não gosto nem de. Não me julguem. Sentar pra brincar. Eu não gosto. Nunca gostei de brincar de carrinho na vida. Não, eu Só sempre, sei na bando de minha menino. época, eu brincava sozinha. Eu gostava de brincar e de montar meus negócios, mas brincar com outra pessoa, eu não tinha essa paciência. E eu não tenho essa paciência. Não com tenho. tudo. E às vezes, ai, tu tem que sentar, brincar com teu filho. Não tô afim. Não tô afim. Mas eu digo pros guris, brinquem, crianças, brinquem. Podem brincar só. Vão, quebre a casa, façam o que O quiser. Lelê sempre brincou muito sozinho, mas o Gabriel, que foi o primeiro, ele sempre tinha que estar com alguém. Tá com Aham, alguém. sim, Tá com sim. alguém. E, ai, às vezes a gente ia... É cansativo, né? É cansativo. É cansativo. A gente torce que... Ai, fala, mamãe. Depois que fala, ai, meu Deus. Eles não param de falar mamãe. Não. A gente não Deixa tem o um Boquinha um momento. pouquinho. Até hoje o Gabriel, mãe. Uhum. Eu digo, cara, fala mãe, quero isso. Mãe, não é mãe. Mãe, ele espera eu responder Uhum. pra dizer. Mas sabe que isso é uma coisa que a gente acaba conversando entre mães, assim, mas não é uma queixa, são observações que a gente guria. faz, né? Os homens já fazem. Se um homem comenta assim, eu não consigo virar pro lado que meu filho e minha filha ficam me chamando, já sente que é um tom de queixa, porque daí eles sentem na pele a coisa de. Tu perde a tua liberdade. Porque, na verdade, o que a gente tá fazendo, eu não tô reclamando. Não. Né? Tô Eu só São fazendo constatações da vida, é o que acaba acontecendo mesmo. E é um período da vida que, muito provavelmente, daqui a alguns anos, a gente sinta falta, É. né? E Não, a gente pensa assim, ó, com certeza a Deus, gente vai né? sentir. E especialmente mães de meninos, porque os meninos tendem a Sair de a casa, gente voar, transferir né? a Não, voar e ir pra vida. da esposa, Da da mulher, da esposa. namorada. A gente da- vai Até ficar porque quando a gente de é com lado. filho homem, a gente sabe que a gente tem que criar eles pra esposa e não pra nós. Pra É, por isso esposa que eu no penso assim, ó. sentido assim, pro relacionamento dele, né? Com certeza. O relacionamento que ele escolher, enfim. Ele vai viver, vai criar uma nova família. Né? E a filha mulher é muito Da mãe. Da mãe. eu vejo por mim. Não, eu não acordo falando com a minha mãe e durmo falando com a minha mãe. Eu também. É, eu também. Eu tenho um vínculo com a minha mãe impressionante. É o cordão umbilical invisível, né, Beta? Não foi Uhum. cortado. Segue ali. Eu tenho Uhum. esse Mas é assim, Eu pensei, qualquer meu Deus, o coisa. dia que eu perder minha mãe, eu não posso nem imaginar. É a mesma Tu coisa. sabe que eu pensei, a minha mãe Já te Aham. mandou mensagem. já mandou mensagem, tu tá precisando de não sei o que. Ela mesma já viu que os guris estão com a calça curta, ela já comprou, né? Aham. Ela é Igual a minha. o meu apoio, o meu dia a dia. E, tipo, quando eu me separei, a minha mãe me apoiou muito no sentido, vive a tua vida. Sim, a mesma coisa que a minha. Porque a minha mãe ficou viúva com 40 anos. E não viveu a vida dela, viveu a vida dos filhos. Sim. Então, não que ela se arrependa e diga, ai, porque eu não vivi. Nunca jogou isso Sim, na cara, na minha cara, do meu irmão, bem Mas pelo você contrário. Vocês viram. Mas ela viveu a nossa vida. Tal. Então, quando eu me separei, ela falou que tu precisar de mim, eu vou estar aqui. A minha mãe Eu foi cuido dos guris, se tu muito precisar viajar, eu assim. cuido, se tu precisar fazer isso. E é bem isso. Final de semana, eu vivo por uma UB, né? Sim. E não, aquilo que eu falei, não é um problema. Eu quero viver isso. Porque é uma coisa que eu quero. É uma E é escolha prazeroso. prazeroso pra mim. E eu sei que vai ser bom para meus filhos futuramente, né? Uhum. Empreender não é fácil. Especialmente no Mas Brasil. tu tem que ter constância, né? Tu tem que ser firme naquilo. Ah, não quero mais. Tchau. Não. É, Então a mesma minha mãe coisa. me apoia. Ela, final de semana, ela pega os guris e fica com ele. A minha mãe. Cuida de sexta a a domingo. mesma Então eu coisa. entrego na sexta, porque eu E saio. eles gostam, Beta, eles gostam da avó. Nossa. Ah, sim, a avó é. É vó tudo de bom. Não, e a minha mãe Faz disse: de eu vou tudo. aproveitar até onde der. Porque o Sim. Gabriel vai chegar numa idade que Que não não vai vai mais querer. Uhum. Esse final de semana mesmo ele não foi, porque tinha um futebol com não sei aonde, daí foi ver Grenal com os amigos, não sei Gente, o a quê. minha mãe, depois que o Antônio crescer, ela vai surtar. Ela vai falar, faz outro. Eu tenho a sorte que eu tenho 2, né? Quando o Gabriel tem ainda o Lelê. É, não, porque a minha mãe foi a mesma coisa que tu. Eu fui mãe muito cedo, né? Fui mãe com 19 anos. E aí, quando eu me separei do pai do Antônio, um ano depois, ela disse, eu vou ficar com o Antônio em determinados dias. Tem o dia do pai. Mas o Antônio, no início, não dormia no pai. Ele dormia só na casa da avó. E aí, ela disse, vai pra noite. Vai curtir tua vida. Vai curtir tua adolescência que tu não curtiu. Nossa, ali foi o momento que eu me reconheci. Não, e parece Porque- que quando a mãe nos diz isso, parece assim, tipo assim, nos liberta de uma amarra, de uma culpa, porque nasce um filho, nasce uma culpa naquela mãe. Total, né? Isso é fato. Nasce assim, uma a gente- culpa, a gente nasce é um ser coque, culpado, nasce um- ser culpado. Mas quando a nossa mãe nos diz isso, tipo, faz, minha filha, vai.
ela tá te libertando, ela tá te dando asas. É o ser que te lançou no planeta. No Mas mundo. agora eu tô falando isso, eu fiquei 15 anos casada e empurrei muito assim, ninguém se separa de um dia pro outro, né? Não, com A certeza. gente fica pensando A gente empurra um naquilo, pouco com a barriga, né? empurra até pelos filhos. Com E certeza. ninguém casa pra separar, Aliás, né, pelos gurias? filhos, na verdade. A gente É. empurra muito tempo pelos Não, e filhos. ninguém casa pra separar. Não. Com certeza. E daí, aquela coisa, eu pensando comigo mesma, nunca pedi opinião de ninguém, o que tu acha, porque pra gente não ser influenciado um dia. E eu pensava muito, o que a minha mãe vai achar? Eu pensava muito na minha mãe e no meu irmão. Sim. Uhum. O que a minha mãe... Porque o meu irmão é muito Certinho. certinho, aquela coisa, muito preocupado comigo. Sabia que eu vivia muito a vida do meu ex-marido, então ele pensou, vai separar, o que vai ser, né? Sim. Uhum. A partir do momento que eu me abri, desabafei com a minha mãe, ela falou, tô contigo, guria, me separei no outro dia. Foi uma coisa assim, ó. Ai, que Que delícia. alívio. Sim, tem Sabe, tem eu o meu tava mais apoio. preocupada com a minha mãe do que o Aham. próprio ex ia achar, entendeu? Entendo. Era uma plenamente. coisa... Então, quando a É. gente tem alguém nos apoiando, Sim. sendo a nossa rede de apoio, independente se ela acha certo ou errado, porque minha mãe nunca... Não, ela sempre tá do meu lado. Sim. Independente. Do certo ou do errado. É a mesma coisa que a minha. Até porque E a gente essa nunca rede sabe de o que é apoio certo e o pode- que é errado, né? Não. Exatamente. Não tem certo e errado. Não tem bom e ruim. Não, Depende das do teu ponto circunstâncias. de vista, depende da criação do outro. As pessoas são diferentes, pensam diferente. Com certeza. E que Agem bom que pensam diferente. diferentes. Que E a bom, gente, né? e acho que por um determinado. Acho errado também a gente dizer assim, ai, durante um tempo, aliás, o relacionamento deu errado, não deu certo. Deu certo. por tanto tempo. Exatamente. Enquanto por aquele durou. período. Deu Ah. certo por aquele período. E era pra ser, porque se não fosse com aquela criatura ali, tu não ia ter o teu filho do jeito que ele é. Exato. A mesma Bom que coisa. foi com aquela criatura, É. daquele jeito, daquele Por isso que eu formato. digo que eu e o Márcio, a gente tenta ter uma boa relação, porque a gente teve 2 filhos. Que é um vínculo eterno, né, Que Beth? para o resto da minha vida, ele vai ser o pai dos meus filhos. Então, eu querendo ou não, então é melhor eu ter o pai dos meus filhos com uma boa relação por Sabe que eles. eu acho que Eu essa não tenho relação- boa relação com o pai da essa Mas é que relação- depende dos dois, né? Exatamente. E não Exatamente. E mais do que isso, eu acho que quando o homem começa a se relacionar com outra mulher, a coisa tende a descambar de um Mas, jeito. gente- Dependendo da mulher, o troço desanda de um jeito que não tem como Eu reconstruir me aquele dou troço. melhor É uma com, disputa, né? Uma com a disputa. namorada do pai do Antônio do que com o pai do Antônio, que eu não falo, né? Eu não, simplesmente não falo com o pai do Antônio. Tudo sobre o Antônio é com a avó dele ou com o pai dele. Ou com a namorada. madrasta. Tem que ter Né? interlocutores pra vocês Tem que conseguirem ter, dialogar. tem que ter, porque a gente não consegue ter essa. E eu admiro muito casais que consigam ter isso, porque isso é saudável para as crianças, independente do pai estar presente ou não, né? Porque é o teu caso. O pai deles não tá presente o tempo inteiro, mas ele se faz presente mesmo de longe. Sim. E isso é muito importante. Isso as crianças admiram. Então, Não, e ele assim, não passa por cima de mim, assim, Uhum. sabe? Tem certas coisas, porque eu que tô no dia a dia. Sim. Pra ele é fácil falar assim, mas quem vai estar aqui sou eu, né? Sim. Então, Ele acata as tuas decisões. É. A gente conversa bastante, Sim. assim. A gente tem que saber lidar, porque o adolescente, ele joga, né? E agora deixa eu te Uhum. perguntar uma coisa. Tu começou um novo relacionamento Sim. com 2 filhos homem em casa. E o ciúmes? Surgiu o ciúmes dos meninos ou como é que eles são com esse teu novo relacionamento? Olha, nunca teve... É que é aquela coisa, né? Eu tenho a minha casa com os meus filhos e o Fernando, meu namorado, tem a casa dele. Vocês são namorados. A gente é namorado. Ele tem filhos? Tem. A Stephanie tem 23 anos. Mas ter um relacionamento com um homem que já tem filho se torna muito mais fácil. Porque Guria, ele entende. tu sabe que quando eu me separei, eu tava aquela coisa, eu não quero me relacionar com ninguém. Só que parece As que quando a coisas gente não quer, as acontecem. coisas surgem, Sim. acontece como tem que ser, da Normal. forma que tem que ser. E eu me lembro que antes de eu me relacionar, eu dizia assim para minhas amigas, se um dia eu me relacionar com alguém, tem que ser alguém que já tenha filho. Primeiro, que eu não quero mais ter filho. Daqui a pouco chega alguém, porque eu tenho vontade de ser pai. Comigo, não. Sim, Uhum. não vai rolar. E a pessoa entender, né? Porque tem um final de semana que ele tá com o filho dele, tem um final de semana que eu tô sempre com os meus, né? Que é mais... Eu tô sempre Tô com os sempre meus, sim. porque eles moram comigo, né? Então, os guris não têm ciúmes do Fernando. Tem uma relação... Foi aos poucos, sabe? Ninguém quis tomar o lugar de ninguém, não teve disputa. Exatamente. Mas isso também porque O Fernando, o Fernando não, já não... tem. Exato, o Fernando não, ele não quer ser pai dos guris, porque ele já tem pais.
Os dois já têm o pai deles. Sim. Então, o Fernando é um amigo, é um parceiro. Isso é bacana. E o filho do Fernando tem a mesma idade do Lelê, né? Então, Quantos filhos ele tem? o Fernando tem 2. Tem o Gabi, da mesma idade do Lelê, de 9. Aham. Que se amam, é mano. Ai, que amor. sério? Que Ai, que amor. Isso é uma amor. benção. Isso é muito É, lindo. Sim, se Então- tornaram, tipo, gêmeos, né? Tem a mesma Isso. idade. É. Então, graças a Deus, E aí eu tem- comecei um relacionamento. E- Porque eu me separei em outubro e comecei um relacionamento em fevereiro. Né? E aí tem essa Super convivência entre os casais, assim, o pai dos gurias com o Fernando de boas. Sim, claro, a gente se encontra em Eventos. eventos, né? Porque o Márcio mora Mora em fora. Florianópolis, mas, né, teve um aniversário do Alexandre que foi num futebol, com churrasco, um ajudou o outro. Ai, que Muito bom bacana. isso. Então, legal. não tem... Sabe, Não os tem meus rixa. pais, eles são Não. separados já há muitos anos e eles têm uma relação de amizade, assim, que é muito legal, assim. E eu acho que foi muito construída pela minha mãe, sabe? Porque Mas eu acho que isso muito vem da mulher. É. essa coisa de equilibrar as coisas, porque acaba acontecendo que se a mulher não faz esse esforço também, há uma tendência dos homens de se afastar das crias. Os homens, eles... Porque, claro, não... Enfim, por tudo isso que a gente já vinha falando, assim, os homens tendem a... É muito mais fácil se desvincular da paternidade do que a mãe se desvincular da Tu maternidade. sabe que a mãe do Márcio, né, a avó dos guris, sempre dizia uma frase, porque a gente tem um relacionamento muito bom com os guris, porque a mãe do Márcio também se separou, se casou de novo, e todo mundo se dá, então... Sim, O Márcio tem uma criação de uma baita mulher. Então, isso muda com certeza. muito. Com certeza. Ela sempre jogou mais pro meu lado, tipo assim, como mãe e mulher, mãe de 2 homens, ela Uhum. sempre... O lado da justiça, do equilíbrio. Ela não foi no coração, puxar- ai, meu Aham, filho. sim, Não, ela claro. sempre Bom Uhum. isso, né? conseguiu enxergar. E ela sempre disse uma frase que ela disse: a mulher ama os filhos e depois o marido. O marido ama a mulher, depois os filhos. É verdade. Então, quando ele se casa novamente, ele vai amar aquela mulher, depois os filhos. Então, quando ele se separa, E quando ele tem filhos com aquela isso mulher, é. os filhos da outra, né? Então, naquele depois, momento, ele ama aquela mulher e aqueles filhos. Daí ele se separa. É complicado, mas a É. mulher sempre vai amar os filhos. Sim. Independente se Vai a pôr os Roberta filhos em tiver um primeiro novo lugar. relacionamento, a Lisier tiver um novo relacionamento, a Marina, a gente sempre vai amar os filhos. Independente de quem... E ama igual, Os né, homens Beta? não. O sentimento é igual. Tu pode ter 10 filhos, eu acho que é assim. porque É, tem Não homens sei. Não, mentira. Não sei. Eu sei. Eu não sei se tu soube. Eu perdi 2 Sim, nenéns. sim. E, gente, é impressionante. Eu nem vi a cara da criança. Eu não sei como é que era. E eu já amo igual o Antônio, sabe? É uma coisa... É um É que só quem é sentimento. mãe, eu digo... As pessoas, quem não é mãe, não tem certas coisas que não vão entender. Não. Ah, eu sei, não sabe. Se você não sabe. E o mesmo na paternidade também. Eu acho que homens que são pais dedicados de fato, e mais, homens que são pais de meninas são homens diferenciados. Porque tem daí o aspecto global mesmo do que é o feminino, né? De como é que é a construção de uma mulher. Se ele aproveita a oportunidade de aprender sobre esse universo, meu Deus, é um Tu espetáculo. sabe que o meu irmão foi criado por 2 mulheres, né? E é pai de menina. E eu vejo ele tem todo um cuidado. Ele sempre teve um cuidado. Bom, quando eu engravidei, com 24 anos, ele pediu pra conversar com o Márcio, né? Tipo, como se fosse meu pai, queria entender. Porque ele tem todo esse cuidado. Então eu vejo isso, talvez, porque, claro, ele foi criado só por mulheres. E Mulheres. tem uma filha. Uhum. Então, e ele não é nada machista. Uhum. Sim. Ele é uma coisa assim, ó. É um cuidado, um carinho, cuidado uma atenção. diferente. Ele zela por isso. Isso Isso, é é. muito legal, é muito bonito, né? E acaba aprendendo, assim, realmente é outra expectativa da vida, sabe? Aliás, perspectiva da vida. O cara que tem filha mulher é diferente, com certeza. E o cara que consegue, os homens que conseguem aproveitar a paternidade na sua plenitude, sendo presente do jeito que eles podem, porque a gente não cria os meninos, nossos filhos não estão sendo criados, tipo assim, as meninas desde pequenas já, bonequinha, dá banho, não sei o que, não sei o que lá. Não, ela já nasce sendo mãe, né? Já nasce Já sendo tem a mãe. Já são mãezinhas, já estão Já nasce. Tanto que as mães falam, ai, meu natinho, a boneca é E os neta. guris já querem carrinho, já querem a bola, já E já querem... brincam, assim, os meus brincam com... O pequeno agora brinca com trator, o Nicolas também adorava coisa pesada. Eles não sabem o coisa que assim, bruta. fazer. Eles não aprenderam na escola da vida, né?
a ser pais. Teve uma vez que o Antônio era pequenininho e ele pediu uma boneca que era aquelas, né? Baby Alive. Baby Alive, que era de menino. Meu moda. sobrinho também pediu essa daí. E Pra ser ele bebezinho. levava aquele boneco pra cima e pra baixo. E ele cuidava, ele dava comida. Eu achava a coisa mais bonitinha. Aí um cara uma vez me falou, ai, por que teu filho tá brincando de boneca? Eu falei, tá aprendendo a ser pai. Mas, gente, Porque a gente educa pelo exemplo. Ele aprendendo te a ser via mãe, ele te via mãe não, e cuidando dele. outra coisa, é brinquedo. Exatamente. brinquedo. Tem essa coisa, Pelo não amor de existe Deus. brinquedo de menino e menina. Não. É brinquedo. Que Exatamente. nem não existe cor, Agora, por exemplo, o Antônio é apaixonado por aqueles bichos de pelúcia do... Como é que se chama? Aqueles que tu monta, que tu estrutura, que... Ah, sim. aqueles O- amigos. Cria amigos. Cria amigos. Gente, o Antônio tem milhares. E ele cuida daqueles bichos. Ele leva pra escola, ele brinca. Eu acho tão bonito criança brincar de boneca, de... Eu acho tão fofo, assim, sabe? Brincar mesmo. Brincar, criança, né? brincar. É. Brincar com brinquedos. Com de fato. brinquedo. Eu E é uma acho- coisa eu rara hoje em estimulo dia, né? muito isso. Sabe que eu morava em apartamento até 1 ano e meio atrás. E aquilo começou a me dar uma agonia. Eu disse, meu Deus, eu preciso dar uma revolução na minha vida. Sim, porque a vida toda tu revolucionar. morou em casa quando criança. Morei em casa quando criança. E apartamento já era contra a minha natureza, mas Sim. enfim, as circunstâncias da vida tive que morar. E aí eu comecei a operar no sentido de tenho que mudar a minha vida. Minha vida vai ter que mudar, eu preciso pra uma casa para essas crianças terem um pouco do que eu tive também. E eu preciso botar a correr, porque menino, diferente de menina, eu acho, né? Também pode ser uma opinião um pouco preconceituosa, talvez. Menino tem, acho que mais energia pra Ah, eu gastar. acho que Não, tem muita Menino energia. não para. Menino É. não para. É Mas- por isso que o Antônio estuda integral. Porque a gente mora em apartamento. Tu sabe que o Gabriel, quando tava na primeira série, ele começou a fazer terapia. Porque mudou de escola, ficou muito tempo numa escola infantil. Quando foi pra escola grande, ele não se Não se adaptava. adaptou. E a psicóloga falou, já pensou botar ele numa atividade física? E quando eu botei ele no futebol, ele virou outra criança. É. Porque ele parecia que ele tava sempre Preso. preso em Aham. algo. Represando energia, né? Segurando aqui. Guri, quando ele começou a gastar energia, ele virou outra criança. É, Exatamente. é E é o que exatamente. eu faço agora. Aí, graças a Deus, né, consegui. Hoje eu comecei já o dia. Eu cheguei aqui nos estúdios, já falei pra Marina, Deus, eu tô muito espiritualizada. Ai, tá agradecendo. Na verdade, é gratidão no coração mesmo. Nada sentindo a acontece gratidão por no- acaso, né? Nada, as pessoas. Canceriana, né? Canceriana, né? Muito mimosa. É muita emoção. Eu não É uma- entendo é uma- nada de signos. Não, sabe que Câncer é uma novela mexicana. Câncer é a Maria do Bairro, é a Thalia, aquela O função meu toda. namorado é câncer. Eu sou Não, Libra. mas é muito mimoso. Não, Câncer com Escorpião é uma junção amorosa, é bombástica, é maravilhoso. Em termos de relacionamento, é muito legal. Mas, claro, tem temperamentos também muito distintos, porque o canceriano ele é muito emotivo e o escorpião já é mais racional, Sim. né? Então, Pé no chão. tem essa função. Mas, assim, só pra retomar. Então, as crias, eu botei, a gente morando em casa, agora eu ponho as crianças a correr no campo, Ai, que sabe? delícia. E os meninos, eles conseguem... Vai gastar energia. Gasta energia, meu filho. Vai correr. Vai ser feliz. Sabe? Curte. Um é libriano, que é também muito amoroso, né? É eu. E o outro é sagitariano, que também tudo tá ótimo, tudo tá maravilhoso, O mas também sagitariano é assim, mas quando fica brabo. eles são O eles são Antônio é raivosos, são aquariano. violentos. Gente, o Antônio é muito brabo. Ele é ariano? Aquariano. Aquariano também. Nossa Eu vejo o senhora. Alexandre assim, ele é muito... O sagitariano, ele é muito feliz, mas se ele ficar brabo, dá o tempo dele. Sim, deixa ele voltar ao normal. É difícil ele ficar brabo, mas quando ele fica... Não, isso é uma coisa... O Antônio, a gente mora em apartamento e na minha época, é o apartamento onde eu morei quando eu era criança. Na minha época, o prédio era cheio de criança, tinha milhares de crianças. Hoje não tem nenhuma. O Antônio é a única criança do condomínio. E aí ele chega, ele não tem com quem brincar, Sim. sabe? Eu, na época, eu descia, jogava Na bola. rua. Ele não tem com quem fazer isso. Aí o que eu faço? Vai pra escola, sabe? Lá tu vai acabar cansando. Vai brincar, vai ver criança, a escola Então é o ele fica o momento dia inteiro. inteiro na escola justamente por causa disso. Senão vai chegar em casa, vai querer fazer o quê? Vai ficar na TV. No celular. Que hoje em dia é a tecnologia, né? E é muito mais saudável estar na escola, até porque eles oferecem outras atividades além né? Não é só o currículo ali, tem Não. esporte. Exatamente. Então, assim, a maternidade, ela não é fácil. E ela é muito julgada, né? E auto-julgada também. A gente tá sempre se julgando. A gente se auto-julga. É? Eu acho que a gente se cobra muito, Com certeza. muito. Com certeza. Só que ontem minha mãe disse assim, filha, a gente tava conversando, né? Eu falando das minhas angústias, anseios, vontades, desejos, nananana. E minha mãe disse assim, filha, essas crianças vão crescer. Essas crianças vão crescer, teus filhos vão crescer. E a tua vida? E a tua vida E vai a tua fazer vida, o quê? E mais, traumas
acontecem o tempo todo. Daí ela me fez essa pergunta, tu te sente uma pessoa traumatizada? E eu pensei assim, não me sinto traumatizada. Eu não tenho uma coisa que eu pense assim, meu Deus, aquilo que me aconteceu. Que nem tu comentou agora, Beta, tipo, tu tava falando da tua mãe ter trabalhado muito, ter se dedicado, e deixou com vocês com a tua avó. Isso poderia ser um trauma pra mim também, porque minha mãe também trabalhava o tempo todo, a gente ficava muito tempo só, eu e minha irmã. Mas não foi um trauma. Porque eu Eu também entendia não que vejo aquilo. isso como trauma. Muita gente pode levar como trauma. Eu vejo isso como, meu Deus, minha mãe é foda, sabe? Mesma coisa. Porque a gente aprende com as mães, eu de novo falo, educação pelo exemplo, porque eu aprendi o valor do trabalho. E tu também, entende? Hoje tu trabalha, tu é uma mulher, então a gente vai educando as crias da E que gente também. bom que a gente tem avó pra deixar. Exatamente. É verdade. Que benção. E é um vínculo da mãe, eu É digo assim. É uma verdade. extensão. É uma extensão, eles se sentem... Não é todo mundo que tem Não, isso, gente, né? a gente é privilegiada. Exatamente. Privilegiada. Exatamente. Eu ligo, mãe, pode ficar com o Antônio hoje? Eu tenho um compromisso. Traz ele, fico com ele. Agora ela combinou que todas as quintas-feiras ela vai dormir com ele. Mas ela combinou com ele. Eu falei, oi? Eu existo, tu pode combinar comigo? Como assim tu vai dormir todas as É, e é bem isso, quintas-feiras né? com ele? Eles vão crescer e a gente vai continuar ali, Exatamente. né? Então, Mas eu a gente combinei. vai continuar ali, a gente tem que ter a nossa vida, a gente tem É. que pensar na nossa vida fora da maternidade, como mulher. É difícil fazer esse exercício, difícil, assim. É muito mas difícil. é porque preciso. É preciso. E quando a gente se acorda, quando a gente desperta pra isso, também sente culpa por pensar um pouco mais em ti, no momento que tu começa a observar isso, assim. Eu sinto muita culpa. Isso também é da canceriana, eu acho, assim. Eu tô o tempo todo buscando esse equilíbrio, sabe? Porque a minha tendência é me voltar totalmente pra maternidade, A minha também. sabe? Tanto que eu trabalho só com isso, né? Eu trabalho pra maternidade, eu trabalho com mães, eu trabalho com profissionais da saúde, pensando nas mães. Mas é que é normal, a gente tá É. aqui pensando assim, às 5h30 ele sai. Será que vai dar tempo de ir no super? E não sei o quê. Ai, mas tem que fazer tal coisa, tem a reunião tal, tem... E a gente é assim. Exatamente. Porque se a gente não fizer, quem vai fazer? Não tem. É verdade. Não tem. Beta, a gente tá se encaminhando, então, pra finaleira aqui do Sim. nosso programa. O primeiro de muitos, se Deus quiser. Né? Falando novamente aqui em Deus. Gratidão no coração. Eu queria que tu falasse um pouquinho, nós queríamos, Beta, que tu falasse um pouquinho, então, como é que tu resume esse momento que tu tá vivendo hoje, né? Porque tu tá tudo de bom, né? Empreendedora, um negócio novo. Não, Apaixonada. Também não é fácil. Relacionamento recente, tá E daí todo mundo apaixonada. sabe assim, será que hoje eu vou ser mãe, vou ser namorada, vou ser empreendedora? Não dá. Qual é a minha persona do dia? É. Então, assim, esse momento de vida que tu tá vivendo, porque esse programa vai ficar pra posteridade, né? Vai As ficar pra crianças vão assistir. posteridade. Então, assim, as crias estão numa idade que realmente são dois quase extremos, né? Porque um ainda tá na infância, assim, o outro já é um adolescente. Mas é um momento muito frutífero, muito próspero que tu tá vivendo. E foi isso também que nos chamou a atenção pra te trazer aqui. Porque tu tá florindo, tu tá florescendo, E tu dá tá pra ver assim, o colorida. brilho no teu olhar. É. Tu fala no Instagram, tu conversa com as pessoas, tu incentiva outras mulheres a fazer o mesmo que tu tá fazendo. A não terem medo de viver as suas vidas, mesmo sendo mãe. E com autoridade, significa que tu tá sentindo isso de fato que tu tá falando. Que só Sim. convence quem tá convencido, né, Beta? Então, tu tá vivendo um momento... Fala um pouco, assim, disso pra gente, então, encerrar, né? Agradecer a todo mundo, todo mundo que esteve até Todos aqui. os nossos parceiros. Todo mundo que esteve até Que aqui. bolo maravilhoso! Assim, eu quero continuar comendo, mas também não quero falar, assim. Tipo, A gente vai comendo e falando. eu comi, eu devorei o meu aqui, eu comendo as nozes, pensando assim, meu Deus, eu vou me engasgar daqui a pouco. Eu vou me engasgar, né? Fica tossindo aqui. Mas fala, Beta, pra gente concluir aí. Gurias, eu comecei há uns 2 anos pra cá a tentar me ver como... O que eu quero pra minha vida? Protagonista da tua vida, né? O que eu quero? Porque mãe é você pra sempre. Mas, né, eles vão sair de casa. E o que eu quero pra mim? Então, eu comecei a me colocar... Ser um pouco egoísta. Mas sempre pensando no melhor pra eles. Porque se eu Claro. tô aproveitando as oportunidades, é pra dar O melhor pra eles. o melhor pra eles. Então, eu tô aproveitando o que tá me aparecendo na frente. Antes eu sou muito cagalhona, essa é a palavra. Eu tenho muito... Mas a gente fica mais assim também quando a gente tem filhos, porque não é só tu, tipo, sair voando. Tu Se tem der 2 errado, crias pra que aí, carregar, o né, que eu vou Beta? fazer se eu tenho... Como é que eu vou botar o arroz
na mesa, né? Então a gente tem que pensar. E as coisas foram acontecendo na minha vida e, tipo, e às vezes não passa a oportunidade mais de uma vez. Tem que abraçar. Então, medo de eu me abraçar. permiti ser feliz. Porque eu confesso que eu sou insegura, autoestima baixa. Então, eu comecei a exercitar algo, mas por que não? Sim. Né? Eu posso. Eu consigo. E se não der certo, ok, se recomeça. Então, a minha vida é recomeçar, reconstruir, recomeçar e um dia de cada vez. Não ter medo Não. de errar, não ter medo de E cair eu não tenho mais medo de ser julgado. e não ter medo de ser Isso Eu é julgado. uma- sempre assim, ó, isso é tive bênção. medo. É. O que os outros vão achar? Foda-se que os Mas outros eu pensam. também não tenho medo. Mas As eu pessoas tinha falam, um pouco. as pessoas olham pra mim, já me chegaram a me comentar Eu isso. tinha esse medo. Hoje em O que dia, tu acha que as pessoas pensam dos stories que tu faz? Eu não acho nada. Eu tô fazendo porque eu quero fazer. Gurias, é que a gente chega numa maturidade da nossa vida Ah, mas as pessoas vão te julgar. Quem é que paga teus boletos? que Deixa teus eu filhos vão crescendo, porque eu comecei a ver isso, né? O Gabriel crescendo, indo pra casa dos amigos, fazendo alguma coisa, porque ele já é um adolescente. Daí o Alexandre, às vezes, tinha um aniversário, ficava eu ali. E eu pensei, E agora? É. eu não quero esse eu amanhã. Procrastinando. Eu quero esse eu, tipo, os guri não tão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vivendo. Viva, né? Então, assim, eu quero me sentir viva. E eu decidi isso. Eu quero me sentir viva. Ai, Foi essa que decisão e foi a melhor decisão da minha vida. Viu, mulheres? Vocês são Reajam. mães, mas vocês são Coloca o batom mulheres. vermelho, né, Beto? Reage e coloca o batom vermelho. Na verdade, a gente tem que lembrar que antes de ser mãe, Nós somos mulheres. É. E a gente não tem nasceu que mãe, né? cuidar da nossa autoestima, da nossa saúde mental, para que a gente esteja Não, bem para e cuidar outra, dele. Exato. Perfeito. O que tu quer passar pro teu filho? Aquela pessoa infeliz? Não. Mas que saco, mas que droga. Não, tu quer passar uma pessoa que tu tá, né, lutando porque o que vocês lembram da mãe de vocês quando vocês são crianças? Exatamente. A gente fica com essa visão, então eu quero que eles tenham essa visão de que eu tava lá, não, Exato. ai meu filho, tu vai sair, tu vai deixar a mamãe sozinha. É, coisa é, né? Tem mães que são assim. Tem, Muito. tem Ah, mas se muitas. tu for pra casa do papai, tu vai ficar com saudade da É, mamãe. horrível. Vai, meu filho, aproveita. Isso mesmo. Pode Se sentir tu tá saudade, feliz, mamãe a gente tá vai feliz. se... E daí a as gente vai minhas se ver amigas de falam novo. assim, ai, tu não fica triste? Não, Não. guria, eu adoro. Eu dou graças a Deus quando ele vai. Ah, mas tu não fica ligando? Não, Eu olho pra ele. Ai, graças a Deus, o Antônio não tá comigo. guria, eu não me sinto culpada por isso. E tá tudo É porque tá com certo. o pai, né, Beto? Tá com o pai, também é uma Mas, extensão, gente, eu né? escolhi ser o pai dos meus exato. filhos, mas se eles estão na minha mãe, eu não fico ligando. claro. Também não. Eu Ai, tu não fica com saudade. Gente, saudade é uma coisa que tu sente saudade, mas ao mesmo tempo eu sinto uma liberdade. É a mesma coisa que eu sinto. Que eu vou acordar, não Não- vou fazer Não café da manhã. tenho que abrir os olhos Fazer agora. jejum o dia todo. Não Gente, precisa ir faz no o que super, tem- porque eu vou comer o que tem em casa. É a mesma coisa. É libertador. Então, assim, quando a gente começa a gostar da nossa própria companhia, Claro, é um processo também de gurias, evolução. é processo. É um processo. E tudo E são a processos na maturidade vida. também. Porque tem gente que vive aquela maternidade ali, mais pelos outros, mas às vezes tu nem quer estar fazendo aquilo, mas tu tem medo de ser julgada se tu falar, não quero brincar com meu filho. Ai, que horror, tu não brinca com teu filho, não brinca. É a mesma coisa. Exatamente. Bom, gente, estamos chegando no final. Queria te agradecer, Obrigada, Beta, por obrigada. topar vir aí no nosso primeiro episódio que do Mãe Pode responsa. Tudo. Não, e a gente sai falando. Porque assim, ó, mãe pode tudo. Pode. Pode. Pode e deve. deve. Tudo que ela quiser. Tudo o que a Quando mãe quiser. quiser, ela pode Tudo. fazer, Mãe ela pode pode ser, tudo. ela... Mãe Exato. pode tudo. Exatamente. Agradecer, então, os nossos apoiadores, patrocinadores. Aqui, Estúdios Combo está disponível para quem quiser gravar o seu podcast. O Mamãe Completa, baixem, ele é um aplicativo gratuito. O Bolos da Tabata, que estava delicioso. Agora, depois que a gente encerrar, A gente vai comer bastante ainda. Quero até mais um cafezinho, vai comer com um bolinho. Vai. Companhia A Companhia Marítima, lá no Marítima, olha só como a gente tá bonita. E vamos estar sempre lindas, assim, pra receber todo mundo que vier aqui comer bolinho com a gente. E a doutora Maria Luísa, nossa dermato, que em breve vai participar aqui do programa Vai também. participar. E eu vou entregar o kit pra Beta. No momento oportuno. Mãe sendo mãe, gente, tá tudo Mãe bem, sendo mãe. né? Então tá, é isso aí.
Muito obrigada. 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 Ai, obrigada, Elisier, por Obrigada. estar aqui Tamo comigo, junto. gente. Tudo mãe de guri. Não, esse Tudo encontro mãe de foi guri. realmente encontro de almas, né? Encontro de almas. Encontro legal, de que almas. benção. Gente, a Lisier, eu conheci só pra um parênteses, encerrar. né? Pra gente encerrar, pra gente contar um pouquinho Claro. de nós, de onde né? a gente veio. Sim, eu vi que você, né, as Gente, principais. o Mãe Pode Tudo, ele sempre foi um sonho de vida meu. Quando começou essa história de podcast, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. Ai, E eu me cuidar queria muito ter um podcast pra falar tudo que eu quero. Eu queria dividir a maternidade real com mães reais, né? Com mães que passam dificuldade, que não têm, às vezes, algum apoio, que têm dúvidas. E eu sempre queria ter isso. Eu falava assim, eu vou ter um podcast de maternidade. E aí eu falei, não, vamos botar o podcast de maternidade dentro do aplicativo do Mamãe Completa. Tá, essa era a ideia inicial. Aí eu falei... O aplicativo não é só regional, né? Não, ele é Brasil. Brasileiro. Ele é Brasil e mundo. Ele pode ser baixado em diversos locais do mundo já. Só que ele é totalmente em português. E aí eu falei, super casa ter um podcast de maternidade dentro do aplicativo que tem conteúdos de maternidade. Onde que eu vou fazer? Aí eu conhecia o Vinhas, que tem um podcast, que é o Vinhascast, que acontece aqui no Estúdios Combo. E ele tem a Combo, que faz a feijoada com samba. Gente, eu adoro. Uma coisa leva a outra. E aí eu conversei... Porque mãe pode tudo. Porque mãe pode tudo, pode ir pra festa, pode dançar, pode aproveitar. Pode. E aí eu falando com o pessoal, eu disse, gente, eu quero muito ter um podcast. Marina, vai pra lá? Vai fazer podcast lá no Estúdios Combo. E aqui estamos com o primeiro episódio gravado, gente. Então, assim, eu tô muito feliz. E nos encontramos, E então, aí, pra se complementar, esse encontro de almas. E aí eu Estamos aqui. conheci a Lisier na escola dos nossos filhos. Que estudam na E mesma ela é uma pessoa que adora falar também. Também, que adora adoro. contar. E a Lisier é jornalista, né? jornalista Sim, eu ia que sou. dizer, a Lizzie é jornalista. Então, assim, ó, Jornalista. super casou. Sempre fiquei né? atrás das câmeras, assim, pra mim é novo também essa coisa de ficar falando com vocês, mas também é muito legal, porque no Instagram a gente vê isso, permite uma troca também que é muito bacana, né? Exato. A gente começou a se falar pelo Instagram, né? É. Então, assim, E a gente vai se aproximou eu e a Beta reagindo. também na rede social, porque a gente acaba que o tempo, né? os É, a caminhos vão infância, seguindo. cada um vai pra um lado. E rede social é socializar, É, né? As é. pessoas que querem te mandar uma mensagem querem receber a resposta na hora. Então, Exatamente. é isso, é uma troca. socializar, é uma troca. Não é só Exatamente. postar aí, não, é... Tem um porquê. É muito bom, muito bom. Então é isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.